Salve para quem é de salve, um axé para quem é de axé. Eu sou Léo Zotto e nós estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast Beat Papo, certo? Esse podcast que acontece aqui na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Vai ser uma voz aqui, uma janela para a gente trocar ideia com a cena cultural, com a cena musical, com a cena underground de Uberaba, certo? E, não querendo utilizar aquela frase, mas quem me conhece sabe que eu não poderia deixar de convidar essa pessoa para estar aqui abrindo, certo? O nosso primeiro episódio, abrindo com chave de ouro, como se fosse nosso Exu, nosso orixá vivo, certo? Então, recebam com muita humildade e uma salva de palmas aí. Ô editor, joga umas palmas aí na sequência. Alessandro Dornelos, nosso mestre BZK. Salve, meu mestre. Obrigado por ter vindo, certo? É um prazer ter você aqui na inauguração dessa nossa conversa, né? Você que a gente sabe, né? A gente já conversou tanto que só faltava isso pra gente fazer, né? Nosso podcast, um podcast. E aí o Javali convidou e estamos aqui, né, mano? Faça as honras, meu querido. Mestrão, quero agradecer Java, você, Vitinho, e agradecer a oportunidade de ser lembrado em vida, né? O Nego Bispo fala, né, que mesmo morto, se você é lembrado, você é vivo, né? E se você é vivo e é lembrado, eu acho que você é vivo duas vezes, né? Então, eu sou muito grato. Obrigado pela caminhada até hoje, até aqui, né? O que nos trouxe até aqui. E obrigado. Eu estava falando, inclusive, com o mestre Toy hoje cedo, né? Que a gente está numa caminhada nova aí. E ainda não inventaram aquela maquininha de apagar a história, né? Mas inventaram essa maquininha aqui, várias maquininhas dessas pra gente registrar ela, né? Pra gente contar sobre ela, né? Bazac, eu quero começar esse nosso papo aqui lembrando do passado, voltando do passado, né? Porque são mais de 33 anos de amizade, juntos, e fazendo hip hop aqui na cidade, né? Não é fácil fazer hip hop no interior, né? Não é fácil fazer hip hop no Brasil. Não é fácil. E ainda mais no interior do Brasil, né? E a única lembrança, quando eu te olho, que nos juntou, que nos conectou, é o hip hop, né? Sim. E tem duas coisas muito emblemáticas para mim na nossa história, né? Minha e sua, que foi a primeira vez que eu te vi, que foi dançando no Elite Club. A gente não se conhecia. Show fantasma do Emmett Bronx. Lembra disso? Lembro demais. Um show que não aconteceu, né? Sim. E a gente voltou trocando ideia e nos tornamos amigos naquele dia. A gente atravessava a cidade naquela época, né? Na madrugada. Não tinha Uber, não tinha mototáxi. Então a gente tinha que sair lá do Elite Club, lá do outro lado da cidade, e atravessar para cá, né? E a outra lembrança que eu tenho sua é que eu já ali naquela transição dos grupos de dança para já querendo cantar rap, ouvindo muito rap já, eu frequentava muito a saída da escola da Boa Vista, né? E eu te pedi um autógrafo. Nossa. Eu acho que foi seu primeiro autógrafo, né? Eu acho que foi. E esse autógrafo, até outro dia, estava entre as minhas coisas que eu perdi na enchente. Mas, partindo daqui, cara, né, voltando desse nosso passado aí, como que foi criar o Infratores? Você tem uma história no rap antes do Infratores? E como que foi esse começo? E pode, mano, contar, porque eu acho que tem muita gente que gostaria de ouvir você falar como que foi os seus primórdios, né? Os primórdios da palavra, né? Nosso operário da palavra. Então, mestre, não tem como falar da minha vida sem falar da palavra e sem falar de um território que, para mim, foi muito importante, que foi o bairro Boa Vista. Certo. Então, eu parto desse território, ali da rua Inglaterra, rua França. Então, aquele meio
E só agora, de muitos e muitos anos depois, conversando, por exemplo, com a Poli, eu vi que eu tive a sorte, a grande oportunidade da vida de ter nascido perto de uma família quilombo, que era perto do Betinho, Certo. né? Então, hoje E vários primos, várias famílias coligadas. A família do Kelvin, exatamente, Betinho, Mabel, então, Cláudio. Então, eu parto de um princípio que eu ia para o Colégio Boa Vista, Certo. eu passava no Dom Pedro II, eu via o Betinho, o Mabel, o Claudinho, o Betinho dançando. Então, essas primeiras impressões foram muito marcantes para mim. Tanto é que várias vezes eu pedia para o Betinho comprar algum disco dele. Betinho, que você fala, é o pai da Poli Magalhães. Pai da Poli Magalhães. Certo. Então, um dos primeiros discos, porque hoje... sem querer te cortar, Claro. O primeiro MC que eu e você viu cantar na cidade, é isso? Sim, eu acho que é isso. Ele, Betinho, Limar, eu acho que estão ali, né? Um dos primeiros. Tanto é que os primeiros discos, que não existia um beatmaker, você tinha disco de batida instrumental, e um dos primeiros que eu pedia foi para o Betinho. Então, aquele núcleo ali, um núcleo, quando eu entro no Colégio Boa Vista para fazer a quinta série, a sexta série, quinta, sexta e em diante, então eu me deparo com a fanfarra, que, na fanfarra você tem uma caixa, e você tem um tarol, você tem um bumbo, então, para fazer uma batida de rap. Então, tudo vai culminando para eu encontrar essa palavra. A grande verdade é que essa palavra me persegue, né? Então, assim, desde quando que me perguntaram? Desde quando você escreve? Eu acho que desde sempre, né? Então, eu lembro quando na quarta série, lá no Escola Estadual Fidelis 6, eu declamava já. No Boa Vista, eu já fazia minhas primeiras poesias. Certo. Então, e aí, nessa busca, por que se me mexe tanto comigo? Porque quando eu escuto uma batida de rap, isso me traz algo que eu não sei explicar. E até hoje, você me perguntar o que significa, eu não sei explicar. Assim, eu acho que essa ancestralidade, essa marca africana que te pega de alguma maneira, né? Então, quando eu escuto e vejo, por exemplo, o primeiro disco do Taíde, quando eu vejo o Som das Ruas, hip hop cultura de rua, eu não sei explicar, mas eu sei que ali tem alguma coisa que me atrai. Então, é o primeiro passo, né? Então, esses vinis, essas primeiras coisas que o Betinho, que a gente viu ali, o Robson, através DJ do Robson, né, que foi uma pessoa importante na minha vida, porque ele me apresentou, e aí eu vejo e falo, mas o que é isso? É a coisa de você amar de cara, mas não saber explicar. E você lembra, Basaca, tipo, quando foi quando esse bichinho te picou, você lembra disso? Quando o primeiro rap ali, a primeira batida, sei lá, o primeiro beat te pegou? Ou primeiro você colocou o disco a agulha no disco e aí te tocou? Sim. Você lembra desse momento? Pois é. Então, eu acho que... Eu sei, assim, e eu acho que para a grande geração, da nossa geração, né? Eu acho que foi o... Você fala a geração dos anos 80 para os 90? Isso, nessa época de... sem internet, sem informação, buscar informação em vários lugares e pertencer à cultura hip hop sem saber de tudo, né? É um quebra-cabeça, né? De ir montando as informações, mas a gente tinha, acho que o principal, que é essa essência, esse amor à cultura hip hop, né? Eu acho que quando eu escuto Corpo Fechado, do Taíde DJ1, acho que a minha vida é transformada para sempre. E foi na fita cassete, foi no vinil, foi no vinil, né? Eu acho que foi no vinil, sim. Naquela lojinha ali do Robson? Na Elis Cravinel? Foi ali também? Eu acho que sim. O Robson, me parece que ele falou que tinha, ou me mostrou, eu não me lembro bem como é que foi aquela quinta série ali do Boa Vista. Você tá falando de 90, 91? Isso, bem no começo dos anos 90. Ele falou que tinha, eu lembro certinho, assim, e aquilo realmente me mudou, né? Quando eu subi a João Pinheiro, alguém escutando Taíde DJ1, né? Então, essas coisas me marcaram, né? Então, e aí você vai descobrindo que não é só o rap, né? Que é a cultura hip hop, né?
Então, eu acho que a cultura hip hop me marcou profundamente, né? Desde sempre, ali nos confins do Boa Vista ali. E como junta ali a primeira banca ali? Como que junta? Como que se Pois dá é. ali? Porque tem uma história ali pré-infratores do sistema. Não, existe. Fala pra nós aí. São os Giovannis, né? Giovanni Coruja, né? O Giovanni Di, o Dick Di, né? Salve de Kid. É isso, assim. Primeiro beatbox da cidade. Exatamente. Aí o Giovanni começou a comprar discos, a gente meio que... Giovanni Coruja? Do Erva Mate hoje, o baterista do Erva Mate. Isso. Então você vai começando a escutar, e aquilo como eu te falei, né? Eu era uma pessoa que sempre buscou essa palavra. Entrei na fanfarra. Certo. Palavra, música, né? Então, entre as músicas que a gente tocava, no tempo livre, sempre rolava aquela batida, né? Sim. Aí nasceu o Alessandro, acho que nasceu ali o Alessandro Elisiário Dornelos MC, né? Então, eu lembro, assim, e como é importante, né, a escola. Então, a partir dos Giovannis, e a gente começa esse primeiro núcleo de formação, né? Street Boys MC. Street Boys MCs. Porque eu lembro, isso é uma coisa que eu tenho muito nítido, que eu não conseguia escrever. Eu escrevia, mas a coisa não deslanchava, né? Mas hoje eu entendo que acho que é mais pela necessidade realmente de expressar do que qualquer coisa. Porque quando eu conheci também o slam, eu também tive essa sensação. Quando eu escuto João Paiva com a música, com a poesia Devagar Escola, eu fiquei tão impactado que eu precisava escrever. E também não saiu muita coisa, mas era a necessidade do impacto, né? Quando você escuta um MC, quando você escuta um slammer que mexe com você, você precisa extravasar. Mas nessa época, qual letra? Não lembro, não tem uma letra, né? A sua primeirona, você não lembro, assim. Ao contrário de muitos, acho que as primeiras iniciais não prestam. Eu sempre acredito que, naquele momento, foi o melhor que eu pude escrever. Certo. E aí você vê ali que está americanizado e propõe um nome novo. Sim. Para a galera ali que estava se juntando, infratores do sistema. E aí começa nossa história, né? Certamente. Aí, porque ali eu estava dançando, né? Eu era dançarina, era b-boy ainda. E aí, inspirado em vocês, né? Que já estavam ali. E eu vi essa transição, né? Do Street Boys, MCs, pro Infratores do Sistema. E esse nome que me pegou, né? Esse nome me pegou, porque a gente estava vivendo aquela época ali dos Marajá, né? Da caça aos corruptos. E o rap nacional passando por um momento bem politizado, né? Sim. Nos ensinando a ler, claro, a buscar informação. E aí eu ganho o convite de vocês, porque eu fui lá no ensaio de vocês de Penetra e mostrei uma letra e você gostou. E aí você e o Bicão me convidou, né? E aí começa o Infratores do Sistema. Eu queria que você falasse um pouquinho como... que a gente nunca falou sobre isso, né? Eu e você, apesar da gente conversar bastante... Como o Infratores te impulsionou para realmente querer fazer rap, né? Sim. Porque eu lembro que até então era tudo um descobrimento para nós, a gente não sabia de nada, né? Não. A gente queria só estar envolvido ali em alguma coisa com a galera, com nossos amigos. E como que o Infratores ali, já eu, você, os b-boys, como que isso mexeu com você e nossa união mudou alguma coisa na sua visão para fazer o rap? Porque eu peguei logo essa transição de Street Boys para Infratores, né? Sim. Queria escutar de você um pouco isso aí, cara. Não, assim, antes de responder, uma imagem assim, muito viva, eu acho que eu tenho, é no Vilas Drinks, que não existe mais. Certo. E olha que loucura, o Vilas Drinks é praticamente quase em frente à escola Fidelis 6, onde eu aprendi a ler e escrever. Isso, e há poucas quadras da sua casa. Então é muito simbólico esse território. Acho que você com o World Dance cantando. E aquilo eu falei, caramba, né? Isso porque a galera estava acostumada de ver a gente dançar. Isso me marcou profundamente. Eu lembro como se fosse hoje. Mas a questão do Infratores, acho que é importante, porque realmente foi um passo a mais. Eu acho que ali eu consegui evoluir, né? Como pessoa.
Porque a grande parada assim, da minha vida é que a palavra sempre esteve presente e não importa o suporte, né? Pode ser no bordado, pode ser escrever um livro, pode ser editorar um livro, pode ser através do Islã, mas essa palavra me persegue, essa palavra caminha comigo. E quando eu começo Infratores, que tem ali, não é só um grupo de rap, né? Sim. É uma cultura hip-hop, tá ali, através do break, através do DJ, através da... Então, acho que a gente deu eu penso que, e também com a sua vinda, acho que a gente deu um passo maior no horizonte de conhecimento. Falei, não, a gente pode ir mais além. E também, ligado a você, uma coisa que me marcou profundamente foi Em Frente aos Correios, não lembro, acho que você ia mudar de Uberaba, não sei, e você fala algo sobre a cultura hip-hop. Então, isso me desperta, né? Isso me desperta pensar que como que foi importante essa junção nossa mesmo, né? Do Infratores, ter participado dos festivais aqui em Uberaba e com essa formação que eu acho que a gente foi caminhando. A impressão que eu tenho é que a gente foi caminhando junto. Um caminhar, né? Um caminhar num processo que a gente até hoje caminha. Sim. Só que quando a gente olha para trás, a gente percebe que a gente realmente caminhou. E o Infratores foi importante. Essa junção aí, do Omar, Negrete... B-Boys, né? Dos B-Boys, Ricardo... Que estão entre nós como até é importante hoje, né? você pensar que um dia você caminhou ao lado do Ricardo, que é uma das pessoas mais importantes da cultura hip-hop, porque ele fazia toda a documentação histórica, visual do hip-hop. Exatamente. Do Omar, do Negrete, entendeu? E, assim, quando nem se falava em ensinar hip-hop, né? Ensinar a palavra... ou algum tipo de arte, né? A arte e educação, que hoje tá tão... é um instrumento de resgate. Sim. E de expandir o conhecimento de determinada cultura. A arte e educação, ela é um grande braço, né? Na periferia, na educação do jovem. E a gente, sem saber... a gente começou esse ofício lá naqueles anos, exatamente. Né? A gente foi... se não fosse o Ricardo, né? Aquela filmagem da gente fazendo um show no sanatório, né, Sim, mano? pois é. As pessoas marcante. Internas ali dançando, entendendo da maneira delas o hip-hop, né? Exatamente. Depois a gente passa pelo Instituto dos Cegos. Nossa. Onde o hip-hop é tão plástico, sim. tão visual, e a gente consegue... comunicar e conversar através da palavra com aqueles, né? Eu não sei como que fala ali nos deficientes visuais, como que é os associados, né? No Instituto dos Cegos Brasil Central ali, que é referência, né? E como que você, hoje, né? Hoje você é um cara formado, você acha que isso que nós vivenciou lá, como se fosse... só algo a mais que a gente estava fazendo. Isso te impulsionou a hoje ser um professor, ser um acadêmico? Você acha que isso te trouxe aqui? Sim, você fala assim e eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai até o último segundo dessa vida terrena tentar retribuir o que a cultura hip-hop fez de bom e de bem para a gente, né? Quando, por exemplo, o Taíde, no Corpo Fechado, ele fala: os demônios me protegem, os santos me protegem e os demônios também. Então, olha para você ver, o germe inicial do hip-hop brasileiro, alguém falando de uma espiritualidade ligado aos ancestrais africanos. Isso é muito marcante. Parece uma simples frase ali jogada, mas não é. Ogum, Iemanjá e outros santos do além. Então, isso é muito forte. Por quê? Eu acredito realmente que essa espiritualidade, essa africanidade que a gente viveu, né, tanto nas ruas, depois passando, vivenciando mesmo ali com a mãe Neide, com o pai Paulo, no Urumilá, em Ribeirão Preto. Urumilá. É muito difícil você não ser afetado. E você não pensar que você tem um propósito nessa vida. Eu acredito que cada pessoa vem com a missão nessa vida. E a cultura hip-hop nos direcionou, porque
a gente viveu numa época que a gente vivenciava todos os elementos ali, ó, né? Verdade. Bailando ali na nossa frente. Verdade. Então, quando eu penso em entrar na universidade, primeiramente eu penso que talvez, acho que eu não consigo, né? Tinha isso entre nós, né? Porque foi disseminada essa que você não pode, que você não consegue, essa armadilha, né? Então, quando eu trabalho lá de assentar pedra, inclusive com o pai do Negrete, com o Negrete, lá em frente à Uniub, em frente à biblioteca, eu pensava, nossa, como será que deve ser legal estar numa universidade? Então, eu trabalho de trabalhador braçal, Sim. fazendo calçamento, anos depois eu volto como aluno. Então, tudo isso, eu acredito, assim, piamente, que é graças à cultura hip-hop e tudo que ela... Porque a cultura hip-hop ela fez pra gente um letramento racial, sim, um letramento político, a gente ficava... espiritual, de conduta, de tudo. Tardes e tardes na Biblioteca Municipal lendo o livro do Joel Rufino. Exatamente, né? Que faz falta até hoje na biblioteca. Então, não tem como você não ser afetado. Então, por mais que hoje, por exemplo, eu não esteja cantando, mesmo assim, a cultura hip-hop me conduz. Até hoje me conduz. Você falou no Orumilá e a gente vai para Ribeirão, né? Ali depois que o Infratores acaba, a gente inicia aquele corre com conspiração positiva, e aí a gente já está falando... de outras figuras junto com a gente, da Zanza, né? O DJ Frank já estava, o DJ Nonô já estava com a gente já não tem mais os b-boys, e aí a gente já está com a Isis, com a Zanza, e com a Cachorrada Racional, com o Ataque Realista, e a gente começa a explorar outros territórios, né? Ali na transição dos anos 90 para o ano 2000, e um dos territórios que a gente mais acessa é Ribeirão Preto, né? Essa coligação com Isaac, salve Isaac, meu mestre, a rapaziada do Consciência X, da Abracadabra, e aí a gente vem e cai lá dentro do Orumilá. Eu queria que você falasse desse período, o que significou para você passar pelo Orumilá, Centro Cultural Orumilá, Ebel, Auaxé, Oyame, Sorum. Fala pra gente. Eu acho que nessa época da conspiração, acho que foi a época que a gente chegou num outro nível. A gente está caminhando, né? Street Boys, fomos caminhando. Infratores, conspiração. Acho que a gente chegou num nível mais, sei lá, profissional, de entendimento, de consciência, de saber o que está falando, de ter referências. E aí quando você chega... Resumindo assim, vivenciando exatamente os 4 elementos do hip-hop. Exatamente. No seu mais... No power máximo, né? Digamos assim. E aí os 4 elementos, e aí o 5º conhecimento, de fronte a Mãe Neide e Pai Paulo. Aí você vai dizer o quê? Você vai sentir o quê? Né? De pessoas que, por exemplo, que mataram a nossa fome, que nos deram uma casa, um abrigo, que nos deram um ensinamento. O alimento mais caro e rico, né? O conhecimento. Então, eu sou eternamente grato à Mãe Neide e Pai Paulo. Sim. Né? Por tudo que eles... Que ainda fazem, por todos, né? Por toda essa família Orumilá, por tudo que ainda fazem. Então, eu tenho certeza, eu tenho na minha cabeça que eu acho que eu ganho um grau a mais de esperança na vida para mim mesmo, né? Literalmente, eles nos potenciaram, né? Exatamente. Eu acho que é a melhor definição, né? Eu acho que você ficar na frente do mais velho, que sabe infinitamente mais que você, e fala, vai. E a gente foi. E nós que somos de religião de matriz africana, a gente sabe que o culto ao segredo é básico, né? Sim. E eles, nessa generosidade, obviamente, dentro do que eles podiam, dos parâmetros e dos limites, né? Eles nos ofertavam muito conhecimento, né? Nos conectaram com inúmeras figuras na cidade, com inúmeros conhecimentos fora do hip-hop, né? Dentro da grande árvore da cultura negra, mas fora do hip-hop, né?
E aí o nosso hip hop é pintado com as cores da África, Exatamente. né? E ali a gente vai tomar caminhos diferentes, né? Sim. Eu permaneço, você, Zanza, DJ Frank, DJ Nonô, vai para outros lados, né? E aí, o período que eu volto depois para a cidade, eu encontro você já um acadêmico e já querendo fazer outras coisas além do rap, né? Você já estava há alguns anos sem cantar. Sim. E sem até gravar, né? Não, sem gravar, sim, também. Esse período que eu lembro que você gravou ali, sei lá, 2010, 2009, que você gravou as suas últimas coisas ali, depois você grava uma ou outra coisa, mas esse período sem gravar, sem fazer rap, o que você passou aí dentro, cara? Porque eu não me vejo, cara. Tipo assim, vocês estão vendo aí, né? A lata tá um pouco amassada, a pintura tá variada, porque, mano, eu não consigo parar. Como que você como que você enxergou esse ato? Como que você colocou isso para sua vida? Sim. Porque, para quem não sabe, você é um colecionador de vinil também. Você é um cara que não para de escutar música, né? Você é responsável, assim, pela nossa educação musical, da nossa banca, até inclusive de outras bancas, a própria Abracadabra em Ribeirão, Consciência. Você nos transformou com o seu conhecimento, com sua pesquisa, com a sua perseverança de juntar vinil, né? Você não deixou o tempo falar para você assim, ó, você não vai consumir esse modelo de palavra de música aqui. E eu sei que você deve ter aí para mais de 4, 5 mil discos, né? Para quem não sabe aí. E como que foi esse ato, cara? Fala pra gente aí. Pois é. Não, então, você está falando do Urumilá também, e aí tem uma poesia que fala que o hip hop é África, o hip hop foi a África e o hip hop sempre será África. Então, é o que a gente acredita, é o que eu acredito, né? E tá tudo bem não acreditarem, né? Mas é que no decorrer da vida, se você conhece o Betinho, você conhece o Limar, você conhece o Marcinho, você conhece o Pedrinho, você conhece... Vai conhecer o Mabel, essas pessoas, até chegar no Pai Paulo, na Mãe Neide. Naldinho. Não podemos esquecer do Naldinho. Não, jamais, Naldinho. Então, essas pessoas... Aí, quando você chega no Urumilá, aí você pensa, não, é um hip hop essência mesmo. Mas eu tenho, no decorrer da minha vida, uns hiatos mesmo. Isso aí é algo que eu tive. Na verdade, não é um hiato, são momentos em que eu me vi perdido. Então, quando eu paro de cantar rap, né, no Conspiração, e não gravo nada, só volto depois, né, pela nossa conversa, para fazer o Operário da Palavra, eu realmente me encontro perdido. Isso é algo que eu tenho mesmo, e aí, sem saber o que fazer, surge, então, e a espiritualidade, seja lá o nome que vocês quiserem dar, é muito... Mas vem cá, sem querer te cortar, claro, que claro. Eu quero te provocar aqui. Você se encontra no Urumilá. Sim. Nós nos encontramos, digamos assim, intelectualmente, culturalmente, ancestralmente. Sim. E logo depois você se perde. Sim. Você tem algum motivo? Não, Você pode explanar para nós? Pois assim, sem saber, assim, saber mesmo... saber mesmo o motivo ao certo em parar de cantar, né? Não me lembro, mas eu acho que foi preciso, foi necessário esse tempo para mim, né? Para me reconectar com várias outras coisas, né? E depois também para voltar a cantar. Então, nesse ato, foi quando eu encontro a poesia falada dos Slams através de uma pessoa que é muito importante para mim, que é a senhora Maurinete Lima. Então, desde quando Quem é Maurinete Lima? Então, desde 2009, quando eu paro de cantar, e depois eu vou descobrindo que existe no Brasil um movimento chamado de Poetry Slam, poesia falada, isso me mexe muito comigo, mas também eu penso, pena que não é para mim, né? Essas podas que eu tinha. E aí, em 2000 e
2016 eu vejo a senhora Maurinete Lima, que é pai do Eugênio Lima, que é um dos fundadores do Zap Slam, Certo. Zona Autônoma da Palavra em São Paulo. Eu vejo ela se apresentando. O Zap Slam é o primeiro slam do Brasil? É o primeiro slam do Brasil, da Certo. Cláudia Shapira, Lua Gabanini, Roberto Estrela Dalva e Eugênio Lima. Quando eu vejo a senhora Maurinete... O Eugênio Lima é aquele Eugênio Lima dos Três Chapelinhos Ocos? Exatamente, é o Eugênio, Caramba, não é o sabia próprio disso. mestrão. Então, óbvio as conexões, Caramba. né? Então, quando eu vejo, eu entendo como um chamado. Certo. Tanto é que depois, numa entrevista posterior, a senhora Maurinete fala que é uma poeta, mãe do Eugênio, super militante, que ela realmente declamava para inspirar os mais jovens a declamarem. Então, eu falei assim, isso é para mim, né? E aí, mas nesse meio tempo de formar o slam e voltar a cantar, e tem uma coisa que, nem sei se você sabe, mas é quando eu começo a gravar Operário da Palavra, né, no seu estúdio, eu não consigo gravar, eu não consigo cantar. Me dá um engasgo e que isso mexe muito comigo. Não lembro disso. Pois é. E aí o que acontece? Eu percebo na hora que são coisas que eu deixei de falar, ligado à cultura hip hop, ligado à música, ao rap. Certo. Então eu penso, caramba, então eu tenho algo a dizer ainda. Então por isso que eu gravo, para colocar para fora. Eu tive essa sensação, né, naquelas nossas gravações do Operário da Palavra. Então eu volto... Diga, sem querer te cortar, pessoal... Operário da Palavra, Alessandro Dornelos, o Totonho fala, para mim você vai ser sempre o BZK, o Bazac. Sim. Mas Alessandro Dornelos, em todas as plataformas, Operário da Palavra, tem mais disco lá também, depois a gente fala disso, pode falar mais. Não, então, e como a vida nos oportuniza, né? Então, recentemente, quando eu vejo um show da Luiz Ribeiro, que é uma slammer, MC / dramaturga, em Uberlândia, eu percebo isso. Ela pegou tudo que ela faz. Ela declama, ela é dramaturga, ela é MC. E eu falava, gente... Isso lá naquela época? Não, agora, recentemente. Tá. Em Uberlândia, eu falei assim, então por que não, né? Não juntar, por que não fazer? Então, eu acredito muito que quando eu gravo, por exemplo, hoje, né, quando eu estou declamando... Quando eu estou bordando uma palavra, é esse combinado que eu tenho desde criança, sem saber, de fazer que essa palavra chegue a alguém e que ela possa transformar, possa modificar a vida de uma pessoa, né? Eu acredito muito na palavra. Palavra talvez seja a coisa mais sagrada na minha vida. Bom, assim. já que você falou, né, da palavra, né, é uma curiosidade que eu te lembrei, e que você não sabia, né? Lá em 2016, aí, nesse ano aí que você está falando, sim, que você conheceu a professora Marinete, né? Maurinete. Maurinete, isso. Eu e o Molusco, tava começando, Molusco Sujo bastante, salve Totonho, salve Molusco. A gente estava começando um projeto ali, um duo, né? Que virou mais tarde o Falso Jazz. E aí o Molusco queria uma palavra africana, né, para a gente pôr o nome no projeto. E eu falei, uma palavra africana, quem vai nos conceder essa palavra? Que eu não queria batizar a dupla, né? Eu falei, não, quero que você dê o nome, Molusco. Ele falou, não, vamos pedir pro BZK. E aí eu te pedi alguns nomes, você me deu uma listinha ali de uns 4 nomes pra gente ver a sonoridade. E no meio desses nomes tinha Ondaka. Sim. O Molusco chegou a escolher esse nome, ele achou sonoro, ele achou legal a pronúncia do nome. E aí, você ainda não tinha me falado o que significava. Nós te perguntamos e você falou, nós somos a palavra. Só que a gente não usou esse nome e a dupla ficou, assim, engavetada vários anos. E só depois a gente veio. Só que aí, esse nome já estava de posse. Sim. Do seu novo rebento, que nasce em 2017. Isso. Slam Ondaka. Isso. Conta pra nós como que foi, o que você pensou, o que você queria, ou se era mais uma vez você colocando a palavra no seu caminho. Ah, certamente. E não arrancando ela aí, ela que me puxa. Isso. Vai lá.
Eu tenho que confessar, assim, a cultura hip-hop, o slam, eu acredito ainda que vá surgir alguma outra coisa, algum movimento, e que eu queira estar presente, que eu nem sei o que ainda em relação à palavra, mas hoje é a poesia falada, né, dos slams. Então, eu estava perdido, 2016 vi a senhora Maurinete, mãe do Eugênio Lima, que eu tenho uma honra de conhecer, de conversar e de mandar mensagem. Eu estava perdido, aí falei com a minha esposa, com a Renata, amor, vamos fazer um slam. Ela falou, mas o que é isso? Certo. O que é um slam? O slam são batalhas de Pegou poesia. a rede surpresa. São batalhas de poesias faladas, tem as regras, tal. Vamos fazer. Só que, quando eu vi a senhora Maurinete, acho que era outubro ou novembro, ou dezembro, final do ano, a gente só conseguiu fazer o slam em março de 2017. Então, nesse período, um período de muita ansiedade, de procurar lugar, não saber aonde, sem saber muito o que fazer. E nesse processo, eu sou muito grato a algumas pessoas, entre elas, Roberto Estrela Dalva, que me deu os primeiros apontamentos iniciais, mas é meu mestre, né, da poesia falada, que é o Rogério Coelho, do Slam Clube da Luta de Belo Horizonte, né, que é o primeiro slam de Minas Gerais e que ensinou todos, né? E a Roberta fala uma frase que eu carrego para mim: o slam mais velho ensina tudo que sabe ao slam mais novo. Então, Certo. tudo que eu sei, eu repasso, né? Tanto é que minha missão de organizar, de ajudar a criar novos slams, a gente tem um projeto chamado Nômade Slam, eu arrei, de criar slams em cidade que não tem slam. Calma aí. Conta do Slam Ondaca o primeiro. Ondaca, né? Porque eu quero chegar aí. Sim. Ondaca. Então, e aí a gente pensou, vamos fazer. Aí procuramos quem? A Thaís, da Inventaria, Thaís Colos, que hoje é a curadora do Centro Cultural Cecília Palmério, da Uniub, né, que a gente deve, assim, e diga-se de imensamente. passagem, é no seu território, Exatamente. no bairro que você mora. Ou seja, mais uma vez... Olha que loucura. Então, assim, eu tenho uma gratidão mesmo de descer a rua, meu vizinho é o Eremita, e aí eu viro à esquerda, e tem a casa da Thaís, e ela nos abriga em 2017. Eu estava lá. E, pois é, a primeira edição, em que os campeões foram o Edson Militão e o Wellington Sabino. Sim. Então, meio que sem saber, no primeiro dia a gente errou, pontuação, mas é porque a gente não sabia. E você só aprende fazendo, né? Então, desde então, aí o Ondaca começa, e também a gente fazia 2 slams, o Ondaca curto, que são slams de 10 segundos, né? Com a ajuda também do Daniel Minchone, de São Paulo, do menor slam do mundo, e também do Thiago Peixoto, do slam do 13. Então, a gente começa toda essa movimentação no Triângulo Mineiro e automaticamente, eu nunca quis ser uma pessoa monocultora da cultura, ter somente o slam. Não, muito pelo contrário. Tanto é que a minha missão é realmente de ajudar pessoas a criarem slam. Então, e aí é isso, onde eu queria chegar. Quando o Slam Ondaca nasce, a grande mãe, né? A grande mãe, pai de todos os slams que veio depois, você também começa a quebrar essas barreiras territoriais, né? Sim. E você vai criar slam em outros lugares, Isso. em outras cidades, incentivar a criação de outros slams, né? E fala para nós desse território, da nossa região, cita os slams, os que você criou e os que veio depois de você. Dá essa passada para a gente nos slams, que eu acho importante a gente registrar essa história, né, cara? Então, 2017 o Ondaca, depois aí em 2018 é isso, né? Aí a gente tem já em 2017 a grande felicidade de ter um representante nacional, que é o Wellington Sabino, ficou em 3º lugar no Slam MG e participou do Slam BR. Então, tudo para a gente muito novo, esses aprendizados, essas vivências. Então, em 2018 já começa o Slam do Amor, eu converso com o Wellington. Eu lembro direitinho quando o Wellington me falou sobre a criação do Slam do Amor lá no coletivo Afrontar-se, na Abadia. Certo. Então, dou os primeiros passos. Eu tinha um arquivo meio feinho, em PDF, mas era, tipo, itens necessários para a formação de um slam. O que precisa? Microfone, tal. Então,
e já disseminar para as pessoas, né? Então, igual o Arthur Moura, na época, ensinou vários beatmakers a fazer beat com 2 videozinhos que nem, né, rodou o Brasil. Esse PDF também rodou na mão da galera. Então. Sim, mandar para todo mundo que queria montar. A Madu, lembro muito bem de ter conversado com a Madu do Slam Zumbi. Depois a gente criou o Slam para Carolina, a parte do Nômade Slam. Então, ou seja... O que é o Nômade Slam? É um projeto de criar Slam em cidade que não tem Slam. Você eu e a Rê... teve essa loucura aí? Isso, eu e a Rê, ela pegava o carro, nos levava para Sacramento. A gente ficou 2 anos indo para Sacramento, fazendo oficina, fazendo Slam, o Denis e... Salve, Denis. Bah. E aí a gente... A ideia é o seguinte, ficar 1 ano, dar todo o suporte para as pessoas locais e eles assumirem, né? Isso. Aí o Nômade Slam ia, plantava semente, Isso. E aí nascia um Slam, que Isso. ainda ia ter sua identidade, sua seu identidade nome. local. E a ideia, lógico, a gente está em Sacramento, nada melhor do que homenagear uma das maiores escritoras do mestra. país, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Certo. E aí a gente foi, assim, aí por um tempo que o Denis, ele é o Denis é uma correria, né? Denis é monstro. Não fica em Sacramento, né? O Denis, pelos corres Gira, dele, né? ele Gira. tá no mundo aí, e agora em 2026, a gente reassume o Slam para Carolina, em Uberaba, né? Certo. Mas, assim, eu posso te falar o seguinte, que a grande maioria dos slams aqui do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, eu conversei inicialmente com os Slam Masters. Se não conversei, eu me prontificava a ajudar. Porque acho que o grande papel do Slam Master é esse, sabe? É propiciar e entendimento para a criação de um Slam. Você sabe quantos? Você já ajudou, já criar? Não, assim, ao certo, assim, é isso, né? Conversar com todos, eu conversei, né? E hoje a gente está em mais de 10, Quantos Slam tem na região? Nossa região aqui é um dos grandes casos, assim, com vários slams aí em Uberaba, Araxá, Uberlândia, Patrocínio, agora vai ser criado slam em Araguari, Patos de Slam Minas, Patrocínio, Uberlândia. Então, é toda essa região aqui, Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, né? Surgiu na ideia da gente lá em 2017 em ser um lugar, um espaço de nós mesmos, né? Esse lugar de aquilombamento de ideias, né? Da gente aconchegar a palavra dos poetas, né? Tem quem pense que a poesia não faz parte do hip hop, né? Sim. Não faz parte do rap. É lógico que a poesia é maior, né, do que algumas culturas mais novas, né? A poesia, né, é a mãe da escrita, assim. Dizia Sabotagem que rappers farão livros também. Sim. Né? Então, você chega em 2024, é 2024 ou antes até? 23. 23? O Slam Daca, os Slam fervendo na cidade, sim, e você e a sua família, Slam Daca, criam o Seloco e começa a publicar livros dos poetas da cidade. Cara, é uma loucura pensar que eu vim de lá, da fanfarra do Boa Vista, sim, e hoje eu tô na frente de um dos caras que vão pôr livros de Uberaba nas prateleiras amanhã das grandes bibliotecas, dos grandes sebos, dos grandes livrarias. Cara, conta pra gente essa ideia de publicar os poetas, de ter uma editora, né? É a mesma coisa que ter uma gravadora, sim, né, cara? Para quem faz música, para quem lança discos e produz discos, né? É a mesma coisa que ter uma gravadora. Fala para nós da editora Seloco. Recentemente, nessas conversas comigo mesmo, eu cheguei à conclusão que eu sempre quis publicar um livro meu, de poesia. Sim. Mas eu cheguei à conclusão que eu sempre quis também publicar livros de outras pessoas. Então, quando passando esse período cruel da pandemia, eu e Renata em casa, e chega a Luciana Oliveira e fala, depois da pandemia escrevi um livro. Um livro maravilhoso. E aí eu me propus ajudar a Luciene a procurar uma editora
para publicar o livro dela. E acabou não dando certo, e eu conversei com a Rê, mas que tal nós criarmos uma editora? Uma coisa vai puxando a outra, né? Só Digamos, que, desse mercado editorial, da criação de um livro, a gente não sabia nada. Tanto é que a Luciene, ela foi essa primeira pessoa que a gente aprendeu junto como se faz um livro. Certo. E hoje também, acho que de mim, eu ajudo as pessoas que quiserem, né, fazer um livro. Mas aí surge a Ser Louco, esse nome já estava na minha cabeça, de montar uma editora, né? E aí a gente surge com a Luciene. Só que também sem muita verba, sem verba nenhuma. Então, e aí vai uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu gosto de falar, não para falar, nossa, como o Alessandro, é gente boa. Mas não, é. Mas a gente errou, né? A gente perdeu muito dinheiro nesse errar. Chegou na hora crucial da gráfica e a gente não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu peguei alguns discos que eu tinha e vendi para publicar, para publicar o livro da Luciene. Caramba. Né? Então, assim, o que eu digo isso... Abriu o cofre lá? Né? Abriu o cofre do vidro. Vamos trocar discos por livros, né? Fantástico. E aí a gente começa, porque a minha ideia de editora sempre foi isso, olha para você ver, como tudo faz uma conexão. É o Quilomboje que eu aprendi a ler no Orumilá, na biblioteca do Orumilá. Então, o Quilomboje, para mim, qual a sua inspiração de editora? Quilomboje. Um livro financia o próximo livro. Certo. E que é o que a gente faz. Que então, é uma premissa da Abracadabra também, sim, né, da gravadora. Exatamente. Então, assim, porque muitos desses poetas não têm dinheiro e muitas editoras não iriam fornecer para ele algo justo. E é o que a gente pensa, justiça editorial. Então, um livro vai financiando o outro. Para quê? Para que essa palavra espalhe. Né? Então, a Ser Louco é esse braço aí do Islã Ondaka. Vamos voltar um pouquinho. Não sei se você lembra, que eu acho que uma das primeiras poesias que você presenteou alguém foi eu, né? Sim. Essa poesia chamava Atitude Precoce. Nossa. Você lembra disso? Não lembro. Mas lembro que eu sempre... Era uma poesia de 3 folhas dos dois lados escritos. Lembro de ter feito, certamente. E você faz hoje a poesia de aniversário. Como que é, mano? Fala aí, o que te motiva a fazer essas coisas com as pessoas, mano? Porque você emociona a gente. Eu tenho o privilégio de ter várias poesias que você fez nos meus aniversários, né? E vários dos nossos amigos, dos seus companheiros, dos seus colaboradores, da pessoa, de tudo que fica em torno ali de você, né? Das pessoas que giram em torno de você. E eu acompanho ali, conheço pessoas, já conheci pessoas através da poesia de aniversário. Fala pra nós dessa parada aí, né? Da hora demais. Eu sempre brinco assim que minha ideia era escrever uma poesia para todas as pessoas do planeta, mas não vai dar, né? Não nessa existência. Então, eu acho que como poeta, eu tenho essa missão de fazer poesia para as pessoas, né? Eu já tive um blog que era poema para gente desconhecida, sabe? Tirava uma foto de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Caramba. E fazia uma poesia. Então, quando eu vejo dos aniversários, pensei, vou escrever uma poesia para as pessoas, porque acho que essa é a minha função como poeta, né? Tanto é que meu nome, um dos nomes, que eu tenho vários nomes, é o Operário da Palavra. Certo. E o Operário da Palavra nasce num sonho que eu tenho com a Roberta Estrela Dalva, e ela me pergunta, qual é o seu nome? Eu falo, Operário da Palavra. Que loucura. Uma loucura, né? Então, esse fato de escrever para quem está próximo, e o poema de aniversário é para quem eu conheço e para quem eu não conheço. Tem isso? Tem. Às vezes não tem, sei lá. Então não escrevo só para quem está do meu ladinho. A pessoa que você admira. Não tá só, mas também para aquelas pessoas que te atravessa ali de uma certa forma. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que a palavra sempre me buscou para fazer coisas. E eu acho interessante, porque não é a primeira pessoa que me pergunta sobre o poema de aniversário, né? Eu faço realmente de coração, porque eu
venho com essa missão de escrever para os outros, né? Certo. Recentemente eu descobri que se alguém escrever para mim, eu também tá tudo bem, eu também tenho que ficar feliz, né? Claro. Né? Isso é novo para mim, né? Mas eu estou bem feliz. Por exemplo, recebi um poema de aniversário 01 do Diochum Beats, um irmão Grande querido. Diochum, te amo, meu irmão. E acho que às vezes ele nem sabe o que ele fez por mim, né? Talvez você também não imagine o que você já fez por esse cara. Pois é, então assim... Você é responsável pelo primeiro Islã de Guaratuba. Pois é, olha que louco, maravilhoso. Porque se essa não troca, é você trocar com ele, né? A gente fazer essa junção. Islã ressoa. Islã ressoa. Que agora vai soltar um documentário agora muito legal, que tá sendo, a trilha está sendo feita pelo Diochum, né? O Diochum, ele costuma falar que ele já cantava rap, né? O Diochum, só abrindo esse parênteses aqui, né, pra gente falar do Diochum um pouquinho, que talvez seja impossível o Diochum estar aqui com a gente, né, talvez não, né, mas o Diochum começa a produzir através desse contato que eu tenho com ele, né, e era só um perfil, o Diochum não era uma pessoa, Sim. O Diochum era o Sara Rap Vai, era um perfil, e a gente começa a humanizar esse perfil, e aí a gente começa a ter esse contato, né, e você fala, né, eu tenho o Diochum também coligado nisso que eu quero tocar nesse assunto agora, que pessoas, desculpa se alguma coisa acontecer de errado daqui para frente, certo? Mas, cara, eu preciso saber, e pode ficar à vontade para você falar do jeito que você quiser, por que você escreveu um disco para mim, cara? Você fala em escrever para as pessoas, para os outros, né? Pois é. E você fez o hip hop pelos outros. Você fez um disco escondido de mim, exatamente. sem eu saber, sem deixar ninguém dos meus amigos me contar. Eu queria que você falasse um pouco para mim. Eu evitei tocar muito nesse assunto quando a gente está junto, porque mexe muito comigo. Quando ele cai no meu colo, eu e você tava passando por um momento diferente. Eu tava passando por um momento diferente. O Diochum, o Totonho, várias pessoas que estão envolvidas nesse disco, né? Conta pra nós do hip hop pelos outros. Conta aí. Mestre, é o seguinte, eu tenho comigo, assim, que eu só faço as coisas quando o coração me manda. E isso me bateu muito forte quando eu escuto as cartas do BZK, no seu disco, né? E eu quis retribuir. Na verdade, seria uma música, mas as coisas caminham do jeito que tem que ser caminhadas. Você ia me mandar uma diz, é isso mesmo? É uma dispositiva. Tanto é que o nome do disco da música chama Dispositiva. Diga algo positivo, no sentido de resposta positiva, inicialmente. Eu pensei em alguns produtores, mas conversei com o Totonho. E o Totonho foi tão generoso que ele falou, faremos. Só que ele também achou que iria ser uma música. Só que as coisas foram caminhando. E o coração disse, né? O coração diz. E aí eu me apeguei e falei, não, acho que realmente seria mais interessante fazer um EP. Né? Guardei essa ansiedade por muito tempo, na escolha dos beats, nas músicas. Porque na minha cabeça, eu sabia que, em vida, ao fazer esse disco, algo no seu coração seria mudado. Então, foi o que eu pensei, não, se eu posso fazer o bem, ainda mais para uma pessoa que sempre conviveu comigo, Leonardo de Moraes Junqueira, por que não fazer, né, em vida? Porque depois de morto, seria legal, mas eu quis fazer esse tributo em vida. E uma das coisas que me chamaram, que me marcaram mais a atenção, foi no decorrer do processo do disco, o Totonho me falar, porque o Totonho perdeu um grande amigo, e ele falou, Bazaca, se eu soubesse que fazer um disco pudesse salvar uma vida, eu teria feito 10 discos para o meu amigo estar vivo hoje. Então, isso mexeu muito comigo. Pensei, não, então estamos no caminho certo, né? E eu acho que é uma homenagem para alguém que, para mim, você não é o Leonardo, você é o hip-hop vivo. É diferente, né? É como se você estivesse olhando, tendo a oportunidade de vivenciar alguém que você gosta muito, falar, sei lá, Kurtis Blow, África Bambata, sei lá, Chuck D, pode colocar qualquer nome. Poxa. Né? Falar assim, Poxa. obrigado.
né? Então, esse foi o meu muito obrigado por tudo. E na minha cabeça, no meu coração, eu saberia que pensava, né? Ao fazer um disco, isso mudaria a sua vida de alguma maneira. Não sei se mudou, não sei se Mudou, pode ter continua certeza que mudou, a BZK. mesma... Mas eu não me arrependo em nada. Mudou muito, eu queria te agradecer muito. Tamanho. Porque aquilo ali salvou eu, cara. Salvou eu. Tava vivendo dias, você sabe disso. Vivendo dias bem obscuros, bem difíceis, pessoalmente. E aquilo chegou e, tipo, foi um sol, assim, né, cara? Aquele EP foi um sol. Sem contar que tem a Paula, Sim. tem a Bárbara, né? Tem demais. Tem o Totonho, tem de Oxum. De Oxum, né? Totonho fez beats maravilhosos. Maravilhosos, sim. Parece que vocês gravou, sei lá, mano. Vocês gravou lá no ateliê, saca? De tão perfeito que aquele disco tá, porque ali tem amor, né, cara? Sim, ali tem, sim, tem amor. Ali Amor tem concentrado. amor. E eu sou muito grato mesmo. Né? Trabalhar com você é uma gratidão. Todos os nossos amigos falam isso, né? E não se cansam de te falar, né? Que você é uma grande referência pra gente. Vamos dar uma pausinha aqui agora, porque eu tenho um presente para te dar aqui, né? O nosso podcast, o Beat Papo, tem um grande apoiador, incentivador, que é a marca, a grife de roupa que tá chegando aí, Jaguará Pichuna, certo? E a Jaguará Pichuna fez esse manto maravilhoso aqui que vocês estão vendo, certo? Quem quiser adquirir depois a camiseta do Beat Papo, fala com a gente, certo? Mas, BZK, eu queria te dar esse presente aqui, tá? Você também vai levar a nossa canequinha. Eita. Certo? Nossa caneca. Vim por isso. Tá, certo? Caneca também feita pela Jaguará Pichuna, certo? E, Bazaca, Eita. é só uma lembrança para marcar, para você olhar para esse manto. A gente gosta de falar que é o nosso que manto, lindo. né, mano? Que lindo. Pode abrir aqui, mano? Pode abrir aí, cara. Tem que abrir, tem que abrir. Caraca, que lindo. Deixar um salve pro Java. Salve, pra Java. Dainá, né? É Dainá? Dânia e o Java, que são os idealizadores, os proprietários dessa marca. Que tá chegando, certo, mano? Jaguará Pichuna tá chegando pra, mano, abalar as estruturas do cenário. A palavra é fogo versus poesia. Meu Deus, que maravilhoso, hein? Tá filmando ali? Tá filmando, Vitinho? Maravilhoso, maravilhoso. As artes feitas aí pelo nosso mano, criação própria, peça única, certo? Eu não vou saber falar todos os itens dessa roupa aí que tem, porque o Java fala pra mim e eu não consigo decorar a qualidade dessa peça. Dá pra você pegar e ver a qualidade, né, mano? Muito. Você tá interessado em peça diferenciada, vai ter moletom pro frio, tem boné, tem um monte de coisa, mano. Entre em contato com Jaguará Pichuna, Javali e Dânia, certo? Procura o Javali, certo? E você desenrola com vocês. Mano, estamos quase chegando. É isso mesmo, produção? Não, porque o Java ficou assim, mano, o que nós faz pro mestre, mano? O que nós faz pro mestre? Mano, foi um bagulho... Porque eu falo que o universo, ele traça umas linhas malucas, né? Sim. E... Falei, cara, o Bazaca, ele vai gostar de qualquer coisa que você fizer pra ele, mano. O Bazaca não tem essa pegada, não. Ele, mano, eu tenho uns desenhos que eu desenvolvi aqui e tinha esse búfalo declamando, mano. Nossa, ele fez ali um búfalo ali declamando, né? A Jaguará Pichuna tem vários personagens da nossa fauna e também de algumas faunas aí, né? Aí dos nossos... Sempre vai ter um personagemzinho ali representando a natureza, né? E tal. E, mano, quando eu vi esse búfalo, eu falei, cara, o búfalo é um dos símbolos do arquétipo de Nhançã, que é a matriarca do nosso terreiro, da onde a gente bate cabeça lá em Ribeirão Preto. Exatamente. Nossa mãe Neide. E aí eu falei, mano, não tem como não ser perfeito, é a cara do BZK.
E aí o Java desenvolveu esse personagem, né? Ele deu uma mexida no personagem. E parece que esse é o do Black? Tem um Blackinho nesse? Vê aí. Isso aí, ó. Tem um símbolo de ança na manga também. Certo? Para ficar dentro dessa ancestralidade, underground, fashion da Jaguarapixuna, certo, mano? Maravilhoso, agradecido. Gostou, BZK? Muito, muito. Mano, eu tava esperando por esse momento, né? Mínimo que a gente pode fazer por você. Tem tempo ainda para mais um papinho aí? Como que tá aí? Produção? Assim, BZK, vamos partindo para os nossos finalmente, né? Eu quero te agradecer muito pela vida, cara. Por você cuidar de mim, cuidar da minha vida, da minha música, da minha palavra. Aceitar estar com esse time aqui, eu, Vitinho e Java, que vamos estar conduzindo esse podcast aqui. Se Deus quiser, esse podcast ainda vai longe pra gente conversar. Certamente. Com muita gente bacana que o Uberaba tem e que a gente quer mostrar pra região, pro mundo, pro Brasil, né? E tem mais... Conta umas novidades aí pra nós. Tem disco vindo aí, tem livro vindo aí. Quantos livros a Ser Louco já tem? Tem mais livro, tem mais CD, tem mais slam novo. Agora, conta um pouquinho das novidades pra gente matar a fatura aqui, BZK. Não, então, assim, a gente já publicou 8 livros. Assim, a ideia seria publicar muito mais, né? Mas depende muito dos editais e da questão financeira. Mas pela 8 livros? Mas pela vontade a gente faria muito mais. Estou tentando estou escrevendo alguma coisa aí sobre... Em 3 anos, 8 livros? Sucesso total. Estou na busca de escrever meu... Nossa, nunca falei isso para ninguém, mano. Meu primeiro romance... Tem nome? Nunca falei, estou falando em primeira mão. Né? Pelo menos uma coisa. Tá na revisão da minha chefa, produtora Natália Escobar. Certo. Meu livro novo de poesia, que eu preciso lançar. Tem coisas que eu preciso dizer. Ligação sempre com os slams, na correria para o próximo Slam MG, trabalhando pelos nossos, para os nossos, porque eu acredito o seguinte, meu mestre, se não for para salvar, eu acho que eu nem faria, né? Eu acho que do mesmo jeito que eu fui salvo, eu quero retribuir isso a cada segundo da minha vida, até a última fagulha dessa existência, né? E cada vez mais ajudar os nossos, seja a criação de slam, seja o que for preciso, né? Estou mediando agora um papo do Xirê Literário da Casa 226 com Dai MC e Santos, uma das pessoas... Que no mesmo dia do próximo Ondaca? Isso aí? No próximo Ondaca, pessoas que estão fazendo um corre incrível em Araxá. Salve Dai. E Santos. Salve Santos. E também fazendo que... Tem o coletivo Nosso Reale, né, que é o coletivo meu, da minha esposa, da Renata Reis, de bordado e fotografia bordada. Estamos com algumas exposições, tudo envolvendo a palavra. Certo. Tem disquinho novo de rap? Estou escrevendo algumas coisas aí, né, que eu preciso dizer, mas em breve. E que dia que você vai cantar no Rodo Rap? O dia que eu parar... Peguei ele, família, peguei ele! O dia que eu parar e ensaiar 1 ano e tiver alguns MCs de apoio aí, tipo Totonho e Léo Zotto... Porque essa é a pergunta que não se cala. A comunidade pergunta, a comunidade fala, Léo, não esquece de perguntar pra ele. Por que ele não canta no palco com nós, pra nós, nós quer ver o mestre cantar. O dia que eu estiver ensaiando 1 ano com o Didi Double D, com os MCs de apoio Totonho e Léo Zotto... Nós já topou, você sabe, né? E aí... tá vendo? Estúdio 85 já liberou o ensaio. Tá vendo? Nossa responsa. Mas aí quem sabe, aí a gente volta aí. Tá certo. Bom, BZK, vamos finalizar aqui, né, nosso xirê. Sim. Né, nosso bate-papo e beat-papo. Queria te agradecer demais, né? Agradecer Vitinho, que tá aqui na técnica. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Java. Ali na técnica, né? A Jaguarapixuna. E se você quiser apoiar o Beat Papo, cola com a gente, conversa com a gente, né? A gente está aberto aí, né? A gente precisa de apoiadores, né? E a gente falou muito aqui, né, cara, em ancestralidade, os que vieram antes da gente, né?
E a gente vê uma geração que às vezes não valoriza tanto quem veio antes. Eu queria que você deixasse, né? Eu já quero te agradecer em nome da equipe, né? Por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no nosso primeiro episódio. E deixar aquele salve aí, o que você deixa para mais uma palavra que eu quero que você deixe, Operário da Palavra, Mestre BZK, Alessandro Dornelos, Islão Daca, Editora Seloco. Quero que você deixe aí uma palavra, né, para essa geração entender o valor de quem veio antes. Nossa, isso é importante. Eu acho que essa geração te respeita muito. E eu acho que você falando tem um peso, né? Então, obrigado por você ter vindo. E a palavra é sua, mestre. Mestre, obrigado por tudo, pela lembrança, ser lembrado, essa é a coisa que eu mais amo nessa vida. Obrigado, Vitinho, obrigado, Java, obrigado por tudo. Mestre, o slam, o hip hop, tem um assentamento. Isso não foi criado por mim, não foi criado por você. Nós só acrescentamos as nossas vidas a esse assentamento. Para os que virão, eles não precisam lembrar do meu nome, Bazaca, Alessandro, não precisa eles não precisam lembrar do meu nome. Eles precisam lembrar que eles fazem parte de algo que foi criado. São a continuação. Nós somos a continuidade, e eles serão a continuidade, e o que eles fizerem serão somados a esse assentamento que já foi criado. Senão porque a gente pensa que a gente que inventou a roda, e não, a gente tem... E também não é demérito você lembrar de quem veio antes. Não. Eu tenho o maior orgulho em saber que do Marcinho Ventania, do Limar, do Naldinho, do Betinho, do Pedrinho, do André Moreira, de pessoas que me fizeram ser quem eu sou. Então, para a gente nunca esquecer desse assentamento, de onde nós viemos, né, da cultura hip hop, e antes dessa ancestralidade africana que nos cerca, que nos protege diariamente. Para mim, a palavra é a coisa mais sagrada, e eu desejo a vocês que essa palavra esteja no coração de vocês e possa transformar outras pessoas, porque quando eu não estiver mais aqui, se alguém lembrar e falar do Bazaca, eu estarei vivo, assim como diz Nego Bispo. Laroie! Bazaca, obrigado, mestre. Gente, é o seguinte, se inscreva no canal, segue nós lá onde vocês quiserem seguir, certo? Esse é só o primeiro, estamos chegando, certo? Agradecer a todo mundo que vai comentar, que vai deixar um like, que vai estar com a gente daqui para frente, certo? Esse foi Alessandro Dornelos, mestre Bazaca, o operário da palavra, certo? É nóis. Beat pau.